Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, como de praxe, compartilhar com vocês, tá? As diretrizes, tá? O Senai Unidigital. Depois a gente vai voltar com nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, deixa eu tirar essa telinha aqui. Última aula, se não me engano, foi o relatório. Deixa eu dar só uma observada aqui. Foi a aula 4, né, do dia 7. Isso. Foi a web aula 4 aqui sobre atividade 3, tá? Da SAP 2, que é o relatório. E hoje a gente vai fazer a próxima atividade aqui, ó. E ó, na verdade já falamos de todas aqui, né? Ah, interessante. Bom, deixa eu ver, falou do fórum, confere, atividade 1, atividade 3. Vai, era para ter mais uma atividade. Ah, a gente falou da atividade 3, agora é da 4. Ah, então aqui eu coloquei errado. Ah, não, tá certo, coloquei atividade 3, tá? É porque essa 4, se não me falha a memória, é um orçamento. Vamos lá na aba lá de situação. Situação 2. A folha também. Vou só dar uma olhada nessa folha aqui, pessoal, porque aí eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se essa é adequada aqui para vocês. Vou só confirmar aqui. Quer ver? Pessoal, eu editei essa planilha aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou trocar essa planilha aqui, essa folha de atividade, por essa. Deixa eu só achar ela aqui.
Essa daqui é atualizada, quer ver? E vocês vão ver aqui na SAP, na descrição, e ela pede que você faça orçamento em 3 locais, tá? Então, para ficar mais efetivo aqui, eu vou trocar por esse daqui, ó, aluno atualizado, tá bom? Deixa eu só trocar aqui rapidamente, parar aqui o compartilhamento, tá? Só um instantinho. Hum. É porque essa planilha eu já dividi aí, porque vários alunos já tiveram dificuldade com com essa folha de orçamento, essa antiga aí. Só trocar pela outra. Eu vou pôr o orçamento atualizado, tá? Agora vai dar certo. Aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó, situação de aprendizagem, tá? A descrição a gente já havia já baixado, né? Vou até apagar esse aqui, orçamento aluno. E eu atualizei aqui, ó, folha de resposta, né? Atividade 4. Tá vendo aqui, ó? Orçamento atualizado. Eu peguei aqui na minha pasta aqui da disciplina, tá? Então, eu editei isso aqui, pessoal, de propósito. Vamos fazer o download da pasta aqui, total. Então, ó, SAP 2, que é o da atividade 4, tá? Que regula. Eu vou extrair aqui, porque só a atividade 4, a TV 4. Pronto, a TV 4, ela não fica com excesso de caractere. Inclusive, eu vou jogar esse SAP 2 aqui, ó, para dentro aqui, né? Que já que ela tem a ver, vou apagar isso aqui para não lotar a nossa pasta aqui. Então, ó, atualizei esse aqui, ó, coloquei, né, mais 3 linhas, tá? É, que aqui, ó, lembra que ele falou sobre a casa lá da Dona Tânia e tal, e lá na atividade 1 fizeram o Gabriel lá e a eletrotécnica Natália, né, fizeram o levantamento, as built do elétrico. Aí na atividade 3 fez o relatório, né, o relatório das condições da residência e da casa da Dona Tânia. Agora a construtora devolveu, né, não só o as-built do elétrico como construído antigo, como a nova instalação. Tá vendo? Ó? A nova instalação agora ela tem os circuitos separados, né? O anterior aí, como a gente
como vocês devem se lembrar, ele não tinha a segregação de circuitos, ou seja, o único circuito ele funcionava para iluminação, tomada de uso geral e tomada de específico. E principalmente a de uso específico, né, ela requer um disjuntor próprio, né, requer uma bitola, inclusive até maior do que outros equipamentos, né? Seja o de iluminação, que começa, lembra lá no fórum de discussão, a iluminação ela começa com uma bitola de 1,5, mas dependendo da carga, ou seja, da potência, ela pode ter uma bitola maior. Aí lembra que eu falei que isso, na regra, acontece, mas na prática, a construtora ela já compra a menor bitola que uma construtora compra, geralmente é de 2,5, porque a de 2,5 ele pode utilizar tanto para tomada de uso geral, até para uma de uso específico aí que não tem uma potência muito alta. Já a de 1,5 ele só pode usar para iluminação, tá? Então, assim, não é vantagem para o empreiteiro, né, ele ter um cabeamento e vai ser muito específico só para aquele circuito, né? A menos que seja algo, né, inerente, né? Por exemplo, você não vai ligar. Isso já aconteceu, viu? Se você não vai. Antigamente, um cabo telefônico, esse cabo telefônico, ele vinha colado. Quer ver? Ver se eu acho ele aqui na internet para mostrar para vocês. Ele vinha, era um cabo, como se fosse o cabo PP, tá? Só que ele já vinha com dois polos aqui, não tinha aquela proteção em volta, não. Eu vou até tentar aqui a referência aqui na internet, como cabo telefônico antigo. Ele era utilizado, ó, esse daqui, ó, e literalmente é cabo telefônico externo aqui. É porque pegou, foi de um anúncio aqui, eu vou pegar imagens aqui. Aqui, ó. O cabo PP, lembra que o cabo PP ele pode ser bipolar, igual esse daqui, né? Tripolar, e aí quantidade de polos aí necessária. E ele tem uma proteção, né? Tem os polos, por exemplo, igual o mais simples que é o bipolar, ele, além de ter os dois polos, ele tem uma proteção externa por fora. Agora, esse cabo telefônico aqui, esse antigo, quando, né, não existia internet, era só rede telefônica, voz, né? Esse cabo aqui era utilizado para trafegar os dados, tá? Só quando ele chegava no telefone em si, que ele entrava no par trançado. Aquele par trançado, o RJ11. E se você, não sei se você já tiver a oportunidade, aqui eu não sei nem qual que é a bitola dele, mas se vocês já tiveram a oportunidade de manusear ele, ele é rígido, tá? E ele, o pessoal utilizava antigamente para fazer varal, né? E, inclusive, muitas instalações elétricas de residência, né? Eu falo de residência, pessoal, é porque a residência, o problema da residência é que quando você constrói uma casa, é, por, a, por essa unidade unifamiliar, né, que o pessoal chama aí, da engenharia, né? Ela tem uma carga baixa, né? Geralmente uma residência ela tem uma potência baixa porque tem poucos equipamentos e tal, e pelo comportamento desse cliente, o pessoal não precisa fazer um projeto aprovado na concessionária, tá? Mas o projeto é necessário fazer de qualquer jeito. Mas antigamente, quem fazia, entre aspas, os projetos, né? Que na verdade ele nem chamava, era um eletricista mesmo. Você chamava lá
um eletricista ou uma pessoa que sabia, né, como diz um colega meu, male sobre eletricidade, e era ele que era o seu, era ele que era o seu técnico e engenheiro, ele que dava uma de técnico, dava uma de engenheiro e colocava cabos lá. E eu já vi cabo de chuveiro sendo alimentado por esse tipo de cabo. É cabo, ó, fio de telefone FE80 drop, tá? Então, esse daqui, inclusive, se não me falha a memória, o sinal telefônico da rede de comutação de circuito, o pulso, né, quando vinha o pulso, se não me falha a memória, era 50 volts, tá? Então, esse cabo aqui já foi utilizado para energizar a instalação de iluminação de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico. Inclusive, né, como o eletricista de antigamente, não tinha nem curso direito para eletricista, né? Houve uma época que não tinha mesmo o curso, o cidadão ia aprendendo ali meio que, como se diz ali, com a cara e a coragem, e aí ele se chamava de eletricista, né? Isso eu estou falando do mundo real, né? Do que acontecia antes, né? Inclusive, infelizmente, em alguns casos, isso até tem acontecido na atualidade aí. Então, esse cabo de energia, não me falha a memória, na hora que o pulso telefônico saía lá da CCC, era uma tensão de 50 volts, tá? Então, o pessoal usava esse cabo aí para fazer varal de roupa, para instalação elétrica, de iluminação, de chuveiro, de tudo. As casas mais antigas aí da sua cidade, sua região aí, você é perigoso você encontrar esse tipo de cabo lá no circuito elétrico. Aí ele é de cobre, ele tem dois polos aqui, tá? Inclusive você pode, o pessoal às vezes, né, para ter mais varal, ele pegava esse cabo aqui, ó, e puxava, você vem aqui com alicate, corta essa parte aqui, ó, e destaca ele, aí um cabo vira dois, tá? Então, o pessoal utilizava esse daqui para fazer instalação elétrica. E a casa da dona Tânia, creio eu que não deveria ser exceção, tá, pessoal? Eu duvido muito que, né, uma casa antiga desse tipo aí, eu duvido que seja exceção nesse caso aí. Então, depois que foi feito, né, você é, que foi feito o levantamento lá pelo Gabriel, né, e a eletrotécnica, o estagiário Gabriel, a eletrotécnica Natália, né, a construtora devolveu o projeto agora com circuitos separados, né, ó, cada um, né, o um é iluminação, o dois está aqui na legenda, ó, tomada de uso geral, e o três, tomada de uso específico, tá? Inclusive, tem um quarto circuito aqui, tá, pessoal? E, inclusive, se ele está enumerado como 4, então ele está separado do 3, tá? Então, é, nesse levantamento aqui, eles esqueceram de listar o circuito 4, né? Que é a tomada de uso específico. O 3 é chuveiro. O 3 aqui é chuveiro. E o 4, eu tô chutando aqui que é um forno. Como ele está na cozinha aqui, pode ser uma tomada de uso específico para forno elétrico. Então, eu vou nomear assim, forno elétrico.
Então, ele foi segregado em quatro circuitos. Antigamente, antigamente você utilizava réguas, porque está falando que está na escala aqui, tá? Aí por isso que eu passei o orçamento atualizado para vocês. O orçamento atualizado, pessoal, ele foi extraído dessa planta baixa, que é a planta baixa nova aqui, ó. A folha de orçamento aqui, você está vendo que tem, vou até diminuir aqui para a gente conseguir enxergar melhor aqui, ó. Tem disjuntor, né, o unipolar aí de 40 amperes. Professor, teria como eu saber que esse disjuntor, é porque assim, esse exercício antigamente, ele requeria que você dimensionasse esses circuitos aqui, né? Se ele não mostra a potência, o único que ele está mostrando potência aqui, né? É a das luminárias, ó. Essa aqui 100 volt ampere, aquela lá do banheiro, essa também, essa da cozinha também é 100 volt ampere, e esse daqui ele nem cita. E a potência do chuveiro, né? Os únicos que ele citou, a potência e a tensão, tá? Então, para eu dimensionar o circuito aqui, ó, esse daqui, ó, como é o maior disjuntor, eu acredito que é para o geral, tá? É o que está aqui na medição, tá? Então, esse, esse projeto novo aqui, ó, ele tem que ter lá na medição um monofásico, aí ele fala que é unipolar, então quer dizer que é monofásico, 40 amperes. Aí aqui na medição, né, vai ficar o medidor ou o relógio, que o pessoal chama aí. O medidor horário, né? Depois que entra aqui, ó, vem lá da rua aqui, ó. Inclusive, ele colocou cabos na entrada de 6 milímetros. Tá vendo aqui, ó, cabo vermelho, cabo azul claro e cabo verde de 6 milímetros, que é o cabo da entrada aqui, ó. Projeto aqui tá faltando terra, né? Ó, tá vendo que tem 7,7 metros de cabo verde aqui, ó. O vermelho é o de fase, o azul claro é o neutro, tá? Tá até no projeto aqui tá faltando, ó, tá faltando a referência do terra aqui, ó. Obviamente, né, a construtora e a MPLE lá, a que a Natália e o Gabriel trabalham, né? Então aqui, ó, nessa medição aqui no quadro terminal de medição, esse disjuntor de 40, aqui está uma unidade, tá? Mas para ficar em conformidade com a NBR 5410, ele tem que repetir aqui, ó. Por quê? Vai repetir aqui porque eu vou ter o geral igual o que tem lá fora lá. Isso aqui é lá na MED, né, na medição. E esse aqui é no quadro terminal aqui. Então eu vou ter o 1, que é a iluminação. Eu vou ter o circuito 2, que são tomadas de uso geral. Vamos ter o circuito 3, que é o chuveiro, 127 volts. Aqui seria o 3
chuveiro, e nós teríamos o circuito 4, que é esse que também aparece a potência, ó, 1.600 watts aqui, ó. Então, antigamente, você tinha que dimensionar tudo isso aqui, né? Hoje em dia, o programa lá, ele olha aqui no projeto, você seleciona a parte aqui, aí ele já considera o pé direito, né? Que é a altura ali do piso, né? Do nível do piso até o teto, e sem considerar o forro, tá? Então, chuveiro aqui é o único que mostra efetivamente a carga, né? 1.000 ou 3.500. Ele é monofásico aqui. Inclusive, esse de 25 eu estou chutando que seja o disjuntor para o chuveiro, viu? 5 amperes. Esse de 20 aqui, eu estou chutando que é o circuito 4 aqui, ó, esse de 20 amperes. Só por que que o senhor tá falando? Tô chutando, mas eu tô parecendo um jogador, né? Parecendo um Neymar, né? Neymar não, porque ele vive caindo, né? Eu tô parecendo outro jogador, né? Não, professor, só quis dizer, foi mal, professor. Mas assim, por que eu tô falando chutando? Porque ele não tá dizendo efetivamente qual que é a carga, tá? É só o do chuveiro e só esse aqui, esse da cozinha, que não fala nem que equipamento que é, né? Mas ele não precisa falar o equipamento, ele precisa dizer a carga dele, né? Que é essa aqui de 1.600 watts e a tensão, né? Que é de 127 volts aqui, tá? Já a iluminação ele não fala, né? Ou só mostra as duas cargas aqui, não, três na verdade, né? Iluminação até então tem 300 volt-ampere. E a tomada de uso geral, ele não diz. Então, para gente, né, para você fazer um orçamento completo, teria que ter essas informações aqui listadas aqui no projeto para eu fazer esse dimensionamento. Por isso que já está listado aqui, ó, que tem que ter disjuntor, uma unidade, duas, três, né? Interruptor paralelo e tal. Então já está tudo listado. E antigamente você fazia isso na mão. Você olhava aqui no projeto, ia escrevendo ali, ou datilografando, né? Dependendo aí da época aí, né? E ia escrevendo e anotando para você tirar a lista de material, né? E poder fazer a compra aí dos equipamentos para instalar aí né, na residência aí da cliente, tá? Aí como você não tem essa informação, por isso que eu falei que uma boa prática de projeto é você mostrar nas tomadas, na luminária, as cargas, né, desses circuitos, tá? Então, por isso que eu forneci aqui a unidade, né, a quantidade aqui, até a metragem. Ai, como assim, professor? Porque antigamente, o que que o pessoal fazia? É porque essa tarefa, originalmente, ela foi projetada para o presencial, tá? Aí você precisa de uma régua, né, o escalímetro, que ele tem maior precisão. Pegar aqui pegar aqui emprestado um instrumento aqui, ó. Então, ó, aqui basicamente você teria que pegar a régua, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, deixa eu diminuir o tamanho da régua aqui, ó. Eu teria que pegar no escalímetro mesmo.
O que que o pessoal fazia antigamente aqui, ó? Hoje em dia você só seleciona, aí ele considera a altura, igual tá mostrando aqui, ó, no esse manual aqui de instalação, ó, da Prysmian. Aqui, ó. Você tinha que pegar o escalímetro, que é uma régua especial. Qualquer régua, pessoal, ela e aí considerar a escala de 1 para 40, fazer considerar a metragem. Aí lembra que aqui, ó, você tem que considerar o pé direito, ou seja, a altura, o quadro de medição, a medição ela vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó, 1,20 do piso, tá? Aí, ou seja, a 1,20 mais ou menos do piso aqui, ó, sairia do barramento e forro, passava por cima aqui no forro e descia nessa caixa, ou seja, a mais ou menos, né? Se aqui tem 2,80, não, seria o quê? Seria 2,80, né? Com a altura aqui, né? Aí 2,80 mais a laje, então daria 2,95, né? Então seria 2,95 menos 1,20, que aqui sairia da caixa de medição, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, 2,95. Eu considerei também a laje, a espessura aqui da laje, né? 2,95 menos 1,20 aqui, ó, dá 1,75. Então, aí o orçamentista ia fazer? Ele ia pegar esse 1,75 aqui, somar, vamos supor que a distância deu aqui, sei lá, 7 metros, né? Então, 1,75 mais os 7 metros. Agora, quando ele chega nessa caixa aqui, ele, ó, aí pensa, 1,75, que ele subiu daqui, ó, atravessou aqui a laje, né? 1,75 mais 7 metros. Agora ele vai descer de novo na caixa de terminal aqui, né? No quadro de o QDT-M aqui, né? O quadro de distribuição terminal, mais 1,75, que vai descer na mesma altura ali, mais ou menos aqui, né? Então, você teria o tamanho da caixa aqui de cabo extra para você, né, cortar ali, fazer a crimpagem e fazer a instalação de cada disjuntor, né? Então, mais um, que deu 1,75, né? O 2,95 menos 1,20, que ele vai voltar na mesma prumada, tá? Na mesma prumada aqui do quadro de medição que fica, né, que fica nesse ponto aqui, ó. E vai vir de cá para esse outro ponto aqui, ó. Vai mais 1,75. Então, só aqui e esse cabo a gente viu que é de 6 milímetros, né? Então, teria já só para o condutor. Aqui está entrando o neutro, a fase e o terra, né? Então, eu teria que ter o quê? 3 cabos, né? Então, vezes esse valor aqui, ó, vezes 3. Então, só de cabo de 6 milímetros, que sai da medição, né? Sobe no forro, vai pelo forro aqui, 7 metros, e desce mais 1,75 aqui, né? Eu vou ter 3 cabos, o do terra, né? O verde ou verde amarelo, o, o neutro aí, que é o azul claro, e o vermelho representando a fase que esse circuito está ligado aí. Então,
Antigamente, se fosse aqui uma aula no presencial, a gente faria desse jeito aqui. Hoje em dia a gente não faz mais isso porque a gente faz só esses cálculos aqui para a gente, né, ter a noção, né? Mas hoje em dia você faz no Excel, faz nos programas, toda construtora tem programa, até construtora pequena, tá, pessoal? Até empreiteiro, né, microempreendedor individual, tem um programa. Eu lembro que tinha um professor lá que ele começou como eletricista de rede num centro de treinamento aí da concessionária, né, que eu já fiquei mais de 9 anos lá, né, dando treinamento. Então, o professor Gesi, né, professor Gesi, bem aplicado, ele começou como eletricista de redes, aprendeu tudo que tinha de aprender aí na parte de redes, tá? Aprendeu também linha viva. Depois, aí trabalhou, se eu não me engano, o último que eu me lembro que ele trabalhou foi na Eletrotransol, tá? O professor Gesi. E daí ele fez o curso, ele fez o segundo grau, né? Porque ele não tinha segundo grau completo, terminou o segundo grau completo e fez o curso técnico e se formou, né, como técnico eletrotécnico. E daí ele ia pegar obras, né? E na época eu lembro que ele me perguntou, professor, qual o programa que utiliza? Eu sei que agora o pessoal está utilizando programa, já não está fazendo mais esse orçamento aqui, né, esse dimensionamento aqui na mão aqui. Aí eu falei, tem o Auto QI Lumine, né? Tem também o Pro Elétrica, tem o CAD Pro, e eu lembro que ele comprou, na época foi o Auto QI, lembrei, foi o Auto QI Lumine, porque aí você faz o desenho, faz o projeto e tira a lista de material instantânea e ele é, libera ela como Excel, como Word e por aí vai, tá? Aí por isso que a atividade, pessoal, é você, né? Você vai dentre, deixa eu tirar aqui a régua, né? Por isso que eu já forneci, porque não faz mais sentido, né? Já forneci a quantidade e a metragem de cabos. Aí você vai fazer o orçamento, né, o valor unitário de cada peça dessa aqui pela internet. Por isso que eu modifiquei aqui. Como são 3 orçamentos, o bom é você colocar aqui na planilha, né? Você poderia até incrementar, colocar um teste lógico aqui para falar qual que é o mais barato, né? Dentre eles, né? Você poderia até, como preço unitário, pôr numa célula aqui, configurar, falar, olha, do preço unitário, vamos supor, é mais barato, aí você coloca lá uma uma estrutura condicional, né? Se o preço dessa, né, for maior do que o do um, do 2 aqui, ele vai ficar verde, né? E dos outros que é a mesma condição aí, tá? Então dá para fazer isso e aí você colocar nessa estrutura condicional da onde que você vai comprar cada peça aqui. Eu sei que comprar de um fornecedor apenas é mais barato, mas você poderia fazer isso. Mas, professor, você teve essa ideia agora? Não, essa ideia eu, né, não tive agora. Essa ideia eu tirei dos exemplos de relatórios, né, de materiais, né, lista de material para fazer orçamento, que tem no próprio programa, tá? Então, ele escolhia os mais baratos ali, os mais em conta, e daí fazia os pedidos, tá? Selecionava aí por loja. Às vezes, né, os disjuntores ele achou melhor na Transol, já o cabeamento foi na Eletroenergia, o melhor preço, e né, sei lá, conduítes, né, conduletes aí, ele achou na internet aí o melhor preço, tá? Então, daria para fazer isso. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vão dimensionar o preço aqui das metragens aqui de cada equipamento, né? Esse aqui, o unitário, por exemplo, do cabo aqui de 4 milímetros, você coloca o preço unitário do rolo aqui, né? Aí o rolo, por exemplo, tem 20 metros, né?
O preço unitário, né, e o preço total aqui da quantidade de rolos que você vai utilizar aqui de 4 milímetros vermelho, né, azul e por aí vai. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, tá? Fiquem com Deus. Vou deixar renderizando a aula aqui. Logo mais está disponível para vocês, tá? E até a próxima web aula.